ambiente aqui da minha casa. O vídeo de hoje é mais um desabafo para compartilhar sentimentos e emoções aqui no canal. Espero que você goste e depois me conta aqui o que você achou e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. A gente já está há mais de um ano vivendo em quarentena, privado de muita coisa que a gente costumava fazer, começando pela nossa liberdade de ir e vir. E quem tinha uma vida mais agitada ou até uma vida de trabalhar fora de casa, até isso também, a maioria das pessoas está trabalhando dentro de casa. E ao longo desse ano, junto com tudo isso que a gente está vivendo, privado de um monte de coisa, a nossa crise sanitária, e brasileiros e brasileiras e pessoas do mundo inteiro morrendo e se contaminando, é a fórmula para a gente aumentar a nossa ansiedade. Falo por mim, eu tenho vivido uma montanha-russa enorme de emoções, de tristeza, de ansiedade. A gente não tem esse sentimento de que tudo vai passar tão rápido assim. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho feito aqui na minha casa, na minha vida pessoal, para reduzir um pouquinho dessa ansiedade, para trazer um pouco de alegria nesse momento tão difícil. E pedir também ajuda da comunidade da Casa da Calbi lá no Instagram. Recebi muita resposta legal. As pessoas compartilharam bastante coisa, abriram o coração sobre coisas que também estão ajudando elas a atravessar esse período tão difícil. Começando por mim, além de cozinhar e cuidar das plantas, que essa é uma coisa as atividades que eu já gostava de fazer, elas aumentaram muito ao longo da quarentena. Eu comecei a cultivar várias espécies de plantas e diferentes e estudar mais sobre isso, então é algo que tem me dado bastante prazer aqui dentro de casa, que é cuidar das minhas plantinhas e criar novas espécies e plantas diferentes. Eu acho que planta, de certa forma, acalma, e muita gente respondeu isso também, que acabou indo por esse lado de plantinhas, que eu acho que é um jeito da gente se aproximar também da natureza. Mas para mim, o ponto mais diferente e inovador dessa quarentena foi o prazer do esporte, da bicicleta. Eu era uma pessoa super sedentária, não sou exatamente a pessoa que curte sair para correr, nem para nadar, mas senti que muito tempo dentro de casa eu precisava fazer alguma coisa. Então eu descobri o prazer na bicicleta, acabei comprando uma bicicleta nessa quarentena. Na cidade de São Paulo tem muita ciclovia, então é liberado você praticar esportes individuais na rua aqui na cidade de São Paulo. Então, com toda a proteção, máscara, capacete, sinalizadores, tenho descoberto a cidade de São Paulo. É um momento que eu ouço música e tento não pensar em nada. Então tem feito muito bem isso para mim, tenho feito isso nos finais de semana e é um jeito que eu encontrei para diminuir um pouco a minha ansiedade. Me dá muito prazer fazer isso e apesar de ser algo que eu faça sozinha, é um tempo que eu tenho, parece, para esvaziar a minha cabeça, esvaziar a minha mente, então tem me feito isso muito, muito bem. E agora, falando das pessoas da comunidade lá da Casa da Calbi, dos seguidores, recebi muitas respostas legais e, inclusive, exercício foi um dos mais citados. Tem muita gente que está praticando corrida, praticando mais esportes e principalmente exercício dentro de casa. Tem muitas ferramentas que eu descobri e muita gente tem descoberto também, que são os vídeos no YouTube de esporte, de exercício. Tem muito aplicativo também que você pode treinar dentro de casa. Você nem precisa de equipamentos, você consegue tentar levar uma vida saudável, então se focar nisso, em exercício físico, para a gente pelo menos liberar um pouco do estresse. Então o exercício foi algo muito citado e por experiência própria eu tenho praticado bastante e tentado levar uma alimentação mais saudável também, que foi algo que recebi por aqui também, de pessoas que têm tentado cozinhar e ir para o lado mais saudável da alimentação e da meditação, que é algo que também tem feito bem
para as pessoas, para desestressar, desconectar um pouquinho. E na linha da meditação também recebi respostas de yoga online, que se você procurar você também encontra a parte de yoga, meditação. Eu mesmo baixei um aplicativo de músicas para meditação para dormir, de vez em quando também me ajuda muito a ter um sono mais leve e um sono mais tranquilo por aqui. E falando em tranquilidade, também recebi uma resposta super legal, super inusitada, de uma pessoa que comprou um piano e começou a praticar agora na quarentena. Música eu acho fundamental para a gente distrair, para que a música tenha o poder de nos levar a outros lugares. Então comprar um piano foi uma saída super interessante, super legal, adorei essa resposta. E muita gente também aproveitou o tempo de quarentena em casa para voltar a estudar qualquer tipo de coisa, estudar em uma faculdade, estudar mesa posta, estudar receitas novas, receitas diferentes e estudar inclusive sobre organizar a casa com aulas de personal organizer. Isso eu achei super legal e eu acho essa parte que a internet nos oferece muito legal, muito interessante. É um mundo para a gente pesquisar e estudar sobre mesa posta, organização, decoração, testar novas receitas, que é algo que eu tenho feito muito por aqui também. Já afinal a gente está em casa, por que não, né? Não arriscar, não testar algo novo e fazer isso pra gente, por nós. É um momento que a gente aproveita para desacelerar e também a gente pode investir na leitura, que recebi também foi uma das respostas mais enviadas, que foi o foco na leitura, descobrir novos estilos de livro, novos autores. Também recebi respostas de quem está usando livros para pintar, livros de pintura. Eu tenho até uma amiga que começou a pintar mandalas e aí a pessoa ela se desenvolveu, está pintando até quadro hoje. Eu acho que a gente vai descobrindo novos talentos e novos prazeres e novas paixões dentro de casa. Pessoas que estão investindo também em reza, buscando a espiritualidade, buscando de certa forma se conectar mais com a nossa fé. Falo por mim também, tenho tentado me conectar com a minha fé para a gente encarar esses dias e deixá-los um pouco menos pesados. E principalmente algo que nos desacelere, que a gente possa deixar um pouco do mundo lá fora, do estresse, do cansaço, das notícias ruins lá fora, para a gente desacelerar aqui dentro de casa e dentro da nossa alma também. Pessoas que compraram pet e pessoas que estão se dedicando aos pets. Também recebi de pessoas que estão tendo tempo para cuidar mais dos seus filhos e cuidar dos seus bichinhos de estimação também. Que quando a gente trabalha fora de casa, a gente não tem muito tempo para se dedicar aos bichinhos de estimação, para se dedicar aos nossos filhos, para passar mais tempo com os filhos também. Foi uma das respostas que recebi por aqui. E a resposta também foi campeã por aqui, terapia online. Porque eu acho que a gente não consegue fazer algumas coisas presencialmente, mas eu acho que tem vezes que a gente precisa pedir ajuda. A gente não pode ter vergonha em pedir ajuda. Tá tudo bem não estar tudo bem sempre. Então, terapia é algo fundamental, algo essencial para a gente pedir ajuda nesses tempos que ainda são difíceis e que, pelo que a gente está acompanhando por aí, acho que não vai acabar tão cedo ou tão breve quanto a gente queria que fosse. Então, a gente não tem vergonha nenhuma de pedir ajuda. E por isso, eu, depois de ler tudo isso, compartilhar essas respostas, muita coisa legal que as pessoas que a gente foi se descobrindo nesse tempo em casa, tantos aprendizados, eu acho que também vale a pena pedir a ajuda e opinião de um profissional da área. Então eu queria convidar aqui para este vídeo a Renata Alex, que é uma psicóloga, e ela vai nos ajudar a entender
por que que a gente tem tanta ansiedade nessa época e por que, apesar de tanta coisa que a gente faz, a gente ainda continua ansioso. Rê, queria saber isso de você. Por que que não passa? Porque às vezes a gente tenta fazer um monte de coisa e mesmo assim a ansiedade volta. E como a gente pode lidar isso de um jeito um pouco mais tranquilo daqui pra frente, porque a gente sabe que não está próximo de acabar, e como que a gente pode lidar com esse sentimento? Queria ouvir isso de você. Oi, Gabi, tudo bem? Então, você me perguntou por que por mais que a gente faça um monte de coisa, essa ansiedade ela não passa. Essa ansiedade ela persiste e a gente fica cada vez mais nervoso e cada vez mais ansioso, né? E eu acredito que talvez fazer um monte de coisas não seja a resposta. É importante que a gente entenda, primeiro de tudo, o porquê que a gente está ansioso. Por que essa ansiedade vem e a gente não consegue controlar, a gente não consegue dar conta dela, tá? Nós somos, e quando eu falo nós, somos todos adolescentes, adultos, idosos que estão em contato com a tecnologia, nós todos somos da geração do imediatismo, da geração da informação. O que isso quer dizer? A gente tem o nosso celular, a gente tem o nosso computador. Então, a gente quer saber alguma coisa? Pum, Google, ou mensagem para alguém, ou alguma informação. Tá tudo sempre ali. As informações chegam pra gente a todo momento, em tempo real, de todos os lugares do mundo, né? A gente quer saber de alguma coisa, a gente precisa de alguma informação, a gente vai atrás e em 2, 3 segundos essa informação chega. Então, a gente é do imediato. Nós que somos um pouco mais velhos, a gente perdeu a habilidade de entender o tempo das coisas. Então tem que ser tudo muito rápido, porque senão a gente não tá satisfeito. A gente fica clicando na tela, a gente clica no mouse e a gente fica nervoso com isso. Quando a gente passa por uma situação que já é difícil, como uma situação de pandemia, onde a situação é tensa, a situação é complicada e a gente não encontra respostas, a gente perde o controle, né? É muito difícil essa sensação e essa realidade, na verdade, né, de não ter a resposta, né? Você pode entrar no Google, você pode jogar no Google, você pode perguntar para as pessoas, para os especialistas, para os médicos, não tem resposta, né? E isso coloca a gente num lugar emocional muito difícil, porque a gente não consegue esperar, a gente desacostumou a espera, né? Sabendo disso, é importante que a gente desenvolva atividades que nos lembrem o tempo que as coisas demoram para acontecer, né? E também não fazer um monte de atividades juntas, porque isso acelera a nossa ansiedade, aumenta a nossa ansiedade, né? Então, por exemplo, exemplos ótimos que os seguidores deram para você. Aprender uma habilidade nova, tocar um piano, fazer um curso de alguma língua ou alguma coisa é incrível, porque lembra pra gente que as coisas demoram um tempo, né? Cuidar das plantas também é incrível, porque além de você estar em contato com a natureza, a plantinha demora um tempinho para reagir aos estímulos que você dá, né? Uma vitamina, uma poda, ela demora ali um pouquinho e ela lembra a gente que as coisas têm um tempo para acontecer, e isso é essencial que a gente faça nesse momento. É essencial, inclusive, que qualquer atividade que seja escolhida seja feita uma de cada vez, com o seu devido foco e a sua devida atenção, porque senão não vai ajudar. Se você está sentado lá assistindo um filme do Netflix, por exemplo, mas o seu celular está apitando de um lado, você está conversando com uma outra pessoa do outro, não vai ajudar, você vai continuar ansioso, né? Então, quando você escolher uma atividade, que você possa dedicar o seu foco e a sua atenção a essa atividade, né? Uma dica legal é, por exemplo, marcar a sua rotina. Isso ajuda bastante. Você escolher algo para fazer num dia da semana que você vai fazer só naquele dia da semana, por exemplo. Ajuda a gente a manter a contagem do tempo, a entender a passagem do tempo também. Exercícios físicos são uma ótima ideia se eles forem feitos com uma certa regularidade,
porque exercício físico libera serotonina, libera endorfina e ajudam um pouco nessa sensação de bem-estar, nessa sensação de prazer, que vão também diminuir a ansiedade. Mas coisas que a gente não pode fazer que vão aumentar a ansiedade. Primeiro de tudo, excesso de informação, né? É sempre bom limitar um pouquinho a quantidade de informações que você está recebendo por dia. Ainda mais informações que são tão ruins como na situação em que a gente está vivendo, né? Não é para ficar desinformado de maneira nenhuma, mas escolhe um período do dia, 1 hora, meia hora que seja, para você se informar, ler as notícias ou ligar a televisão, se informar e então dá uma desligada disso, para você ter tempo de assimilar essas informações e não ficar sendo bombardeado por mais coisas a respeito disso. Ajuda bastante. Ajuda também a diminuir o tempo de uso das redes sociais de informação rápida. Então, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nossa, eles acabam com a ansiedade quando eles são usados muitas horas por dia. Porque, de novo, é o bombardeio de informações e são informações rápidas, aceleradas, que deixam a gente muito ansioso. É bom nesses lugares a gente seguir contas que são mais tranquilas, que entregam conteúdos mais simpáticos, mais calmos, mais tranquilos, tipo a Casa da Calbi, né? Mas diminuir um pouco o tempo de uso, isso vai ajudar bastante. E se por acaso nada disso resolver, sempre bom procurar um psiquiatra. Olha, a gente tem que destruir esse tabu de que psiquiatra é coisa de gente louca, de que remédio psiquiátrico vai viciar e que você não vai ser você mesmo porque ele vai mudar a personalidade. Nossa, já ouvi cada coisa. A gente tem que acabar com isso. Remédio psiquiátrico, quando é utilizado com orientação e corretamente, com acompanhamento de um médico, é incrível, só traz benefícios, né? Essencial fazer terapia junto com isso, né? Porque só o remédio não ajuda. Então, gente, bora fazer terapia nesse momento, que é difícil mesmo, não tem jeito, né? E vamos encontrar hábitos que sejam mais saudáveis e mais assertivos para essa ansiedade, para esse momento difícil. Eu espero ter ajudado. Um beijo!